É sempre bom estar aqui, né, Laura? E que bom trazer essa filosofia de vida que acalenta meu coração. Pode ser que alguém que assista possa encontrar dentre essas frases, essas nossas reflexões e trocas, uma forma de deixar a sua estadia na Terra mais leve. Mas com certeza. E Fer, vamos falar de autoestima. Se eu ligasse muito para isso, eu não estaria com minhas pernas de fora hoje, né? Mas faz parte dos looks regla e me sinto muito feliz em usar elas. Mas Fer, por quê, né? Comento isso porque é um dos meus desafios. Gostar de algumas partes do meu corpo. É algumas coisas que eu digo, poxa, será? Né? Poderia ser mais assim, mais assado. Essa aceitação, essa autoestima, como tu vê na questão sistêmica? Vamos montar uma linha de raciocínio aí, né? Quando tu fala, eu com esta roupa não botaria a minha perna de fora. Tem algumas partes do meu corpo, né? Sim, cada um de nós como indivíduo, né? A Laura vai ter suas questões, a Fer suas questões. Quem estiver aí assistindo vai dizer, imagina, a perna dela é linda, a minha sim, né? Ou, o cabelo, o rosto. Esse é um assunto que é nosso, nosso como espécie, né? A nossa busca, então eu vou começar dizendo algo que para mim é muito abrangente. A nossa busca pela perfeição. E o que é, dentro da filosofia do Hellinger, a busca pela perfeição? Perfeitos são os mortos. A busca pela perfeição é uma busca pela morte. Né? Porque se eu atinjo, pensa comigo, o que nos faz levantar da cama? O que nos faz de manhã ter o tesão de levantar? Né? A energia para que eu busque algo melhor. Seja um corpo físico mais adequado, seja um corpo mental mais leve, né? Uma vida financeira que eu considere mais adequada, né? Trazer algo melhor para minha vida. O que nos manifesta essa vontade de viver de manhã e sair da cama é o desejo de algo melhor. Ao mesmo tempo, né, que isso nos paralisa, eu colocaria uma bermuda, mas não me sinto apta a mostrar as minhas pernas, porque não sinto que as minhas pernas são bonitas. É um padrão que eu tenho. E tá tudo bem, né? Mas em que sentido que eu posso organizar isso? Eu posso perceber se aquilo que me falta ou que não está adequado a mim me movimenta ou me paralisa. Porque aí eu posso colocar uma calça e fazer os meus movimentos, fazer o que eu quero fazer. Quero ir a um lugar, por exemplo, quantas pessoas não vão colocar um biquíni? Né? Vai ter um encontro na piscina e eu não vou sentir que o meu corpo está adequado para que eu mostre. Eu posso deixar de me divertir com isso. Ou eu posso colocar uma roupa sem mostrar o meu corpo e me divertir com isso também. E esse é um processo da nossa espécie. Cada um vai ter seu desafio. Aí eu vou olhar para aquele cabelo e aí o meu cabelo cai. Aí eu olho para aquele corpo mais magrinho e aí o meu não tá magrinho. Aí o meu é muito magrinho e aí eu não gosto de mostrar porque aí eu tenho... Então é um conjunto. O que é importante a gente perceber? Que isso é a nossa vaidade. E nós todos temos. Nós todos temos as nossas vaidades. Uns vão ter a vaidade financeira. Posso estar mais gordinho, meu corpo pode não ser legal, eu posso estar com o meu cabelo que não tá bonito, mas eu tenho um bom dinheiro no banco. Eu tenho uma vaidade financeira. Né? Olha o dinheiro que eu tenho. Aquele corpo ou aquela pessoa não é tão inteligente quanto eu. Aquela pessoa não estudou tanto quanto eu. Tá com o corpo mais sarado, mais bonito, mas eu tenho mais riqueza financeira. A outra pessoa pode ter uma riqueza intelectual, uma vaidade intelectual. Né? Eu posso, não ter tanto dinheiro no banco, né? Ter uma vida mais limitada financeiramente, mas vou fazer bons cursos, vou comprar bons livros, vou alimentar o meu saber. Uma outra pessoa talvez não tenha nem o dinheiro no banco, talvez nem goste de estudar, mas se dedique muito ao seu corpo, a um corpo esbelto, a um corpo mais definido,
né? Eu gosto sempre, Laura, de pensar que eu preciso conhecer qual é a minha vaidade. Porque talvez, Laura, se tu tiver que vir aqui com a tua perna e ela não ser a perna que pra ti seria mais bonita, mas pra ti tá tudo bem. Tu tá focada em entregar algo muito maior. Que para algumas pessoas vai ser. Olha, eu vou fazer um programa legal, tem os patrocinadores, que tem essas roupas, tem um propósito maior. Não, e sem contar que eu brinquei, é porque eu vejo aqui no retorno que tá enorme, assim, né? Elas chegam antes da gente. Mas eu não me importo com elas. Tenho outras questões que talvez me importem mais. Por isso, se fosse realmente um desafio, tô com vestidos lá atrás também. Colocaria entendeu? outra roupa. Ok, é que faz parte, mas é essa pequena coisa que começa a cutucar. Poxa, não paro de olhar para elas aqui porque estão no retorno. Não paro de olhar tal coisa que está no retorno aqui para mim. Mas isso eu coloco aqui como um exemplo meu. Mas quantas pessoas em casa começam a olhar o seu espelho? Aí é isso, é aquilo. E várias vezes nós tivemos programas aqui, lembrando das outras temporadas, Fer. Lembro do doutor Bruno Alcântara, que veio falar, né? Poxa, cirurgião plástico. E saber que muitas vezes mexe e não resolve nada. Não resolve. Né? Porque não é fora, né? Isso. E muitas vezes o Luciano também, que esteve aqui, o teu professor, Fer, lembrando também do programa com ele. Quem quiser assistir, dá pra buscar as temporadas, né? Isso, tem. É só procurar. Realmente aqui no Algo a Mais tem todos os programas que já foram. E ele também diz, o corpo fala. Então, às vezes, a gente tem alguma diferença, a gente tem alguma coisa que tem tudo a ver com uma vivência, com uma experiência, com alguma coisa que precisa ser vivida ou que já passou, né? Mas é uma aceitação. Então, Fer, entender que tá tudo bem como o nosso corpo é. O importante é que ele seja saudável. É como eu lido com isso. Sim. Né? Como eu vou lidar com isso? Talvez um corpo físico mais adequado seja o que carrega uma alma em paz. Né? E talvez não vai estar tudo bem com a minha saúde no sentido, mas eu ainda sinto paz. No momento em que a minha saúde começar a tirar minha paz, aí eu vou me movimentar. Né? Eu gosto de pensar que o nosso corpo é a materialização da nossa experiência. Então, a Fernanda, materializada, né, tem este corpo, esta energia. Minha alma mora nesse corpo. Né? O nosso corpo físico é a nossa grande e maior riqueza material. Porque para pensar. Quando eu perder este grande bem, do que me adiantará o resto? Do que me adiantará os cursos que eu fiz? Do que me adiantará o dinheiro no banco? Né? Este corpo é o que protege a minha alma e o que carrega a minha alma nessa estadia. Então, se esse corpo ele está a serviço ou se ele está fazendo um desserviço, é como eu estou lidando com ele. A forma com que eu me alimento, a forma com que eu me exercito, a forma com que eu me comunico com essa experiência. As nossas doenças, as manifestações. Então, por exemplo, eu, Fernanda, quando eu consigo perceber o que me agrada e o que me desagrada no meu corpo, né? Tem partes do meu corpo que me desagradam. E olha só, se eu entender que isso faz parte de estar humano, por isso que quando no início do programa eu falei, olha, isso é algo que é nosso. A barriguinha, né? A gordurinha acumulada, a pessoa que gosta do braço, que não gosta, né? Isso faz parte da nossa espécie. Quem aqui seria perfeito? Os mortos, né? Os mortos são perfeitos. Enquanto eu estiver algo para buscar melhor, eu vou ter uma motivação. Né? E essa parte do meu corpo, aonde, nossa, o que isso quer dizer? O que o culote, né? Que para mim é um grande desafio, procurar roupas que disfarcem o culote. Né? O que o culote representa para mim? Qual é a parte do corpo que ele está localizada? Que tipo de energia eu somatizo para que ele seja assim? O que um corpo com culote acumula? O que ele comunica? Se eu tenho mais uma barriga, ou menos barriga, o braço, a pele do rosto, o que isso comunica? E quantas vezes, Laura, a gente olha no espelho e consegue ver esta parte do meu corpo está igual a tal pessoa. Parece da minha vovó. Essa parte do meu corpo é como o meu papai.
Exato. Né? Porque ali tem uma informação muito importante. O que nós somos? Nós somos o fruto de um amor. Eu sou o produto do amor dos meus pais. Esse corpo foi me dado através da experiência materializada do amor dos meus pais. Então aqui vai ter tudo aquilo que foi bom e ruim entre eles. Tudo que é um dom e o que é um desafio entre eles. Pois é, porque a gente se questiona, né, Fer? Tem o lado de que quando tu começa a olhar pro teu corpo, tu começa, poxa, mas eu fui pegar bem o colágeno do meu pai, podia ser o da minha mãe, né? Que ela tem mais idade do que ele e tá com a pele bem, com viço melhor. Tipo, mas por quê, né? E aí tu começa a... Isso tem tudo a ver com... Tudo interligado. Tudo interligado. Porque a gente se questiona, né? Quanta gente... Poxa, tem pais que têm filhos... Tipo, pai e mãe, um com olho claro e o filho saiu com o olho escuro. Daí ele diz, poxa, podia ter pego o olho claro da família, né? E tem muitos questionamentos desta forma. Então, como tu vê isso, Fer? Porque olha só, quando eu entendo que cada filho, ele vai trazer uma parte do sistema que precisa ser visto pelos pais. Partes excluídas, né? Partes que são desafiadoras. Então, por exemplo, eu vou ter lá um filho que tem o estilo de pele, o estilo do braço, o desenho da perna de uma tia. Igual a uma vovó, né? Via de regra, essa criança, ela vai tomando lugares e comportamentos e destinos interligados a essa pessoa da família. Por quê? O desenho do nosso corpo, ele traz um comportamento. Ele traz um comportamento, uma somatização de um evento, né? Traumas, dons. Então, pensa o seguinte, a cor dos nossos olhos traz uma missão na Terra. Olha que lindo. Sim. Quanto mais eu entendo que o meu corpo comunica, mais eu entendo minha missão, que está interligada a tudo que veio antes. Meus pais, meus avós, meus tios... Todas as pessoas que compõem o meu sistema familiar. Então, um que tem o cabelo assim, um que tem o cabelo assado. Por isso que essa frase, ela é chocante, né? Várias pessoas, quando ouvem essa frase, ai, nossa. Quanto mais insatisfeito eu estou com o meu indivíduo, mais insatisfeito eu estou com a família que eu nasci. Olha que profundo. Então, agradece. Quanto mais eu consigo olhar para isso e dizer, ok, essa insatisfação faz parte. Se eu vim com este processo, se eu materializei essa experiência, tem algo aqui muito grande que eu preciso fazer. Algo muito grande que eu preciso fazer, né? Vou trazer o exemplo do culote, né? Que é um desafio no meu corpo, de eu organizar isso, né? Então, eu também venho com um processo de me virar sozinha. De não querer ninguém ao meu lado, né? O culote, ele comunica isso. Eu me viro sozinha. Um desafio de formar um casal, de ter um homem ao lado. Eu venho de um sistema onde muitas mulheres criaram seus filhos sem a presença do masculino, com o pai presente. Precisaram se virar sozinhas. E eu vou ter a minha mana, que não tem isso. Ela tem uma estrutura bem mais parecida com a mãe do meu pai. Então, ela tem outro processo. Mas ela também no sistema tem as mesmas mulheres que eu. Mas ela veio com outro movimento. Enquanto, Laura, eu só olhar para o meu corpo e ficar numa consciência de achar ruim, de achar que não tá bom, de querer mudar. E não que a gente não deva querer isso, não que a gente não deva cuidar da alimentação, que a gente não deva fazer exercício. Mas se eu só focar nisso, eu vou esquecer o propósito maior pelo qual eu vim pra Terra com este corpo. Porque ele está comunicando algo pra mim. Pois é, talvez a gente olhar pra ele de uma forma saudável. O que é saudável? Muitas vezes não é teu corpo escultural. Muitas vezes quem tem o corpo escultural tá lá com um exame de colesterol mais alto do que quem tem um corpo mais cheinho. Então, tem que ver o lado saudável desse corpo, o lado de movimento, porque a gente sabe que ele foi feito para se movimentar. Mas partindo disso, é olhar para ele com amor, porque é ele que te carrega, né?
E tu pensa o seguinte, Laura, o nosso corpo físico é um dos nossos corpos. É um dos nossos corpos. Ele não é o todo. Então eu vou ter o meu corpo etérico, né, que são os meus corpos sutis. Eu vou ter a minha mente, que é um outro campo etérico. Eu vou ter o meu espírito. Então, muitas vezes eu posso estar, né, com o corpo físico sem gorduras, mas eu posso estar com os meus pensamentos atormentados, com as minhas emoções não vividas. Eu posso estar descontente dentro desse corpo. Por isso eu digo, o corpo mais saudável, o corpo mais adequado é o que carrega uma alma em paz. Então, eu também preciso sentir essa comunicação, né? Como está a comunicação entre os meus corpos? O meu pensamento, a minha forma de me alimentar. Para pensar o seguinte, o pessoal de casa que tá aí, né? A gente procura um profissional da área da saúde. Um médico, um nutricionista, um psicólogo, né? Alguém da área da saúde, e eu vou dizer agora convencional, né? A saúde do corpo físico. A saúde do psiquismo humano. Quais são as recomendações básicas que esses profissionais te pedem numa avaliação? Na tua anamnese. Tu dorme bem? De que forma tu te alimenta? Quais são os alimentos que tu ingere? Pratica exercício físico? Tu se sente bem na casa que tu mora? Como é o convívio familiar? Tu toma água? Isso é básico para todos nós. E aí, quando a gente começa a analisar essa forma de comportamento, muitas vezes a gente para analisar que nós, como indivíduo, eu posso estar descontente com o corpo da Fernanda ou com os pensamentos da Fernanda, com a forma que a Fernanda manifesta as emoções, mas o que eu estou fazendo para que isso seja diferente? Com certeza. De que forma eu estou cuidando da minha saúde? E olha só, vou te dizer, muitas pessoas que têm uma cabeça atormentada, pensamento, tu pergunta para essa pessoa, tu pratica uma atividade física? E a pessoa diz não. E aí ela chega na hora de dormir e a cabeça começa a atormentar. Mas ela não gastou energia. Ela não praticou uma corrida, não foi numa academia, não dançou um pouco, não saiu para caminhar, para serenar, para organizar. Então, às vezes a nossa cabeça tá turbulenta, porque o corpo tá muito parado, tá sem movimento. E aí eu acabo comendo uma quantidade X de calorias, mas não tô gastando essa energia. Tá parado. E muitas vezes está insatisfeito com a quantidade, mas na realidade é o fato de estar ocioso. Então eu posso comer uma quantidade que é a quantidade ideal de calorias de um dia, mas não queimar, não me movimentar, não alinhar o meu corpo com isso. E aí como que vai estar bem? Como eu vou deitar na cama no final do dia e o meu corpo físico vai descansar? Aí a pessoa passa a noite, o pessoal aí, né, talvez o pessoal de mais longe que assiste o nosso programa, né, um abraço carinhoso, às vezes aqui do Japão assistir teu programa, né? Um beijo no coração. Mas aqui na serra, a gente fala brustular, né? Quando a gente bota a polenta em cima da chapa e ela dá aquela tremidinha. Aí eu digo, tu deita na cama e tu fica brustulando. Tu não para, tu saracoteia e tu vira para um lado e aí tu vira para o outro. Gastou energia durante o dia? Praticou uma caminhada? Porque pensa o seguinte, Laura, a gente vai trabalhar, muitas pessoas trabalham sentadas no computador, numa máquina, né? Pessoas que têm consultório, atendendo. E aí? Movimentou esse corpo? E aquilo que tá parado, Laura, pensa o seguinte. Vou, por alguma razão, ter que colocar um gesso no braço, na perna, e mobilizar uma parte do meu corpo para que essa parte se recupere. Quando a gente tira, aquela parte tá fraca, né? E isso acontece com alguma musculatura que eu não estiver usando. Se eu não estiver usando esta musculatura mental, lendo coisas novas, né? Mexendo o meu cérebro. Eu gosto de jogos de raciocínio lógico, palavra cruzada.
ler um livro. Porque de que forma eu estou exercitando isso? Gosto de falar da conexão espiritual. Aonde eu vou encontrar a minha estima com uma força maior? Algumas pessoas é na igreja, outras pessoas é em contato com a natureza. Vai lá, planta sua plantinha, cuida da natureza. Né? Outras pessoas é com um grupo de amigos, num papo saudável, numa conexão com uma força maior. Né? Se muitas vezes eu não quero acreditar que Deus existe, e é um direito, cada um encontra a sua força aonde acha que é mais adequado, né? Mas existe uma inteligência no nosso corpo. O nosso corpo, ele produz uma inteligência. Essa inteligência aqui tem necessidades. Ela precisa tomar um banho, ela precisa comer, ela precisa dormir bem. E a gente vai voltar naquilo que a gente acabou de falar. Muitas vezes eu vou procurar um médico, eu vou pagar um médico para ele me lembrar que eu preciso fazer o exercício, que eu preciso tomar água, que eu preciso viver bem. Porque essa inteligência pede isso. Essa inteligência da mãe terra, do nosso corpo material, que recebe uma semente seca, sabe exatamente o que precisa de nutrientes, para que dali nasça uma planta. Existe uma inteligência. Existe uma inteligência que sabe que precisa chuva e que a água vai fazer um caminho. Essa inteligência existe aqui. Eu vou tomar um gole de água agora e essa inteligência que vive em mim sabe exatamente o que fazer com isso. E se eu não me comunico com essa inteligência, como eu vou estar com a minha estima bem? Como eu vou estar feliz em estar humano? Mas, pois é, Fer. E por isso que é um desafio. Eu digo que parece ser tão simples. Poxa, tem que pagar alguém para lembrar que a gente precisa tomar água e se exercitar. Então não precisa mais nada, né? É exatamente isso, porque a gente sabe, poxa, eu deveria estar fazendo, eu deveria ter isso, eu deveria fazer aquilo de uma maneira, mas eu não gosto do meu pneuzinho, né? Se bem que todo avião tem um pneu, né? Pronto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas tu vê, é muito mais profundo essa aceitação do que simplesmente olhar superficialmente. E a gente vai continuar falando sobre isso. Até mesmo para fazer esse link com esses corpos sutis, com essa energia que faz com que esse corpo esteja materializado, mas que com ele andem mais energias. Fer, falando sobre a nossa autoestima, a gente sabe que é um assunto que mexe com... Aqui, tu falaste, o meu culote, eu brinquei com as minhas pernas aqui, que chegavam antes, né? Do que... Mas a gente sabe, sem estar ok com o nosso corpo e aceitar, porque chegou um ponto, Fer, que eu talvez me coloco aqui, muita gente pode ter o mesmo sentimento. Poxa, eu tentei mudar tanto o meu corpo, de certa forma, que eu cheguei a um ponto de dizer, não, mas por que, sabe? Eu tô bem assim. Claro, poderia melhorar? Poderia. Mas eu não me sinto mais tão mal quanto eu me sentia. Talvez, junto com as experiências que a gente vai vivendo, elas podem substituir essa busca por coisas perfeitas. O que tu vê por isso? Um comentário que o que acontece? Tem muitos processos que a gente já entendeu que gastou energia suficiente, né? Então, por exemplo, a aceitação de estar mulher. Por que eu comecei lá no início falando? Porque a primeira coisa que eu preciso dizer sim é assim, ok, eu nasci nessa família. Sim, eu estou numa experiência humana. Eu estou humana. E aí, quando eu entendo que estou humana, eu vou entender as necessidades de um corpo humano. Se eu ainda estou relutando, sim, eu estou encarnada, né? Para quem acredita, sim, eu estou viva. Essa é a primeira aceitação. Quando eu digo sim, humanos têm necessidades humanas. Tá? Muitas vezes a gente não aceita que o nosso cachorrinho lata. Mas aí tu pensa o quê? O que o cachorro faz? Late. Tem razão. Né? Então eu saio lá com o meu cachorrinho para passear. E os cachorrinhos se dão oi, cheirando um o fiofó do outro. Sim ou não? Sim. Se eu gastar minha energia querendo segurar o meu cachorrinho para que ele não cheire o fiofó do outro, eu não tô nem sequer permitindo que o meu cachorro
seja um cachorro. Eu nem aceitei que ele é cachorro ainda. Se eu entendo que quando eu como, eu preciso usar o banheiro. Eu ainda estou relutando. E olha, não tô brincando, não. Isso é muito profundo. Eu nem sequer entendo e aceito que o meu corpo tem um funcionamento. E que eu vou comer no restaurante mais caro, mais bambambam da região. Eu vou ter um jantar maravilhoso em Paris. Olha só, vira cocô. Exato. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Que o nosso intestino, ele tem um movimento. O nosso corpo, essa energia, se foi um cachorro quente de R$5, ou se foi um jantar maravilhoso de R$2.000, vai virar cocô. Eu vou precisar ir ao banheiro. No final do dia, se eu trabalhei e suei muito, ou se eu fiquei no ar-condicionado, eu vou precisar tomar um banho. Nós passamos uma parte da nossa vida, Laura, em negação do processo. Eu sou uma mulher que hoje estou encarnada com 44 anos. Eu sei que a pele do meu rosto não é a mesma de quando eu comecei a gravar o Algo a Mais, que eu tinha 40. Então, se eu olhar aquele programa, talvez eu esteja mais jovem do que eu estou hoje, mas isso é algo que é natural. E aí, muitas vezes, Laura, nós, mulheres, e aí deve ter o programa aí da Júlia, que foi pro ar de ginecologia natural, não aceitamos ovular. Nós menstruamos todo mês. Eu não vou aceitar que o meu marido tem 3, 4 camisetas, 2 bermudas, um tênis. Não é o caso, né? Porque ele tem mais, mas para pensar. Os meninos, eles têm menos no sentido de tênis e roupa. Alguns, né? Não vamos generalizar, né? Mas ele é cri-cri com o cuidado do carro. Da moto. Da moto. Né? Se eu nem sequer aceito o processo que se apresenta tal qual é, Sim. eu tô ainda discutindo com coisas e gastando energia com coisas que não vão me levar a nada, a não ser gastar minha energia e tirar o foco da solução. Quanto mais eu ficar brigando e gastando a minha energia com uma parte do meu corpo que eu não gosto, e não que isso não seja importante, porque eu preciso olhar, isso tem um lugar. Mas será que eu tô usando para solução esse olhar ou para o problema? Para se vitimizar. Para me vitimizar. E aí a gente vai chegar num lugar exatamente pontual. Porque quando eu digo que meu corpo não tá bom assim, que eu não sou boa o suficiente para isso, em que lugar eu tô? Eu tô de vítima. Ah, justo eu com o corpo assim. Então aí um irmão meu, uma irmã minha, aconteceu assim, pô, mas tinha que ser eu. Ah, todo mundo tem isso, eu não consigo. Eu entro num lugar de vítima, e aí eu vou entrar na inveja negativa, na vaidade negativa, na ilusão negativa, que tudo tem luz e sombra aqui na Terra. Vou me vitimizar. Humberto Hellinger diz, as vítimas sempre ganham a guerra, independente do resultado da guerra. Porque para onde vai o olhar? Para as vítimas. Ai, coitada, bah, que ruim. E aí eu vou entrar num lugar de olhar as pessoas de cima para baixo. Porque quando eu acho que a outra pessoa está vitimizada por alguma razão, eu olho ela como pequena, como frágil e que não dá conta. Quando eu olho para alguém de cima para baixo, quando eu sinto pena, quando eu olho para uma vítima, eu me sinto grande, eu me sinto boa. E eu tiro da pessoa a dignidade dela ser quem é. E quando eu me olho e me vitimizo, eu não tenho força. Vítima não tem força. Ela é vítima. Eu acho, Fer, que fosse tu que comentasse um programa, e provavelmente, sobre tu gostaria que te olhassem e dissessem, coitada. Né? Olhassem pra ti com... Então, assim, talvez pra quem gosta de se colocar nesse lugar, pensa não só por vítima, mas pensa quem olha pra ti o que pode estar acontecendo, porque é o reflexo do que a gente faz. Exatamente esse pessoal que estiver em casa aí. Imagina como seria pra ti eu te dizer assim, sabe tal fulana?
tem pena de ti. Mas ela disse que ela morre de pena de ti. É gostoso isso? Não. Isso nos dá uma impotência. Isso nos tira o brio de a gente ser quem é. É verdade. Quando eu olho para alguém, independente do destino que essa pessoa tenha tido, independente da experiência, que seja muito dolorosa, quando eu olho para ela, dizendo que ela é digna dessa experiência. Porque, Laura, eu, enquanto indivíduo, Fernanda, tá? Eu sou maior que qualquer experiência que eu tive. Qualquer coisa que tenha me acontecido depois do meu nascimento é menor que eu. Sistemicamente, nós falamos que tudo que vem antes é grande. Que quem vem antes é maior do que quem veio depois. Por isso, a grandeza dos nossos pais, a grandeza da nossa ancestralidade. Só que eu, enquanto Fernanda, eu sou maior que qualquer experiência que eu tenha vivido, porque eu sobrevivi a todas elas. Então, por mais difícil que tenha sido algo da tua infância, Laura, algo da infância de alguém que esteja em casa, nós somos maior que isso, nós sobrevivemos a isso. Se a nossa mãe, por alguma razão, né, teve uma ação que nós consideramos ruim, negativa, nociva a nós, ou o nosso pai, o fato deles terem nos dado a vida é maior que aquele fato. Se eu passei por aquele fato, eu sou maior que ele. Eu sobrevivi a ele. Então, entender que sim, nos vitimizarmos faz parte. Não tem como excluir isso. As nossas dores, as nossas insatisfações fazem parte da experiência humana. Faz parte do inconsciente coletivo. Por isso que a gente fala, quem tem cabelo liso quer encaixado, quem tem encaixado quer liso, quem tem isso que é aquilo, né? É verdade. E aí vamos falar dos homens agora, né? Os homens, eles olham pro carro, né? Tem esse processo que é mais yang. Não que não tem algumas mulheres que não olhem, né? Assim como tem homens extremamente vaidosos com seu corpo, com as suas roupas, né? Não vamos generalizar. Sim. Por quê? Eu sou metade pai, metade mãe. Eu tenho o yin e o yang, nós todos temos, né? Cada um sabe da sua vaidade, né? E quando eu consigo olhar para um processo de integração, de entender que assim, ponto. Se hoje eu, Fernanda, tenho a sabedoria que eu acho que é suficiente. Se eu, enquanto Fernanda, achar que eu tenho o dinheiro suficiente, que a minha vida está boa o suficiente, eu não tenho mais motivação para continuar. Fer, pode ser que a pessoa entre nesse momento quando que tudo tá suficiente, tudo, né? Ela pode entrar numa depressão, por exemplo? Pode, porque não só no suficiente ou no sentir que jamais conseguirá o suficiente. Sim. Por isso eu gosto, tem uma frase que eu gosto muito, convido o pessoal de casa a dizer. Tenta sentir no teu corpo, Laura, como fica isso, né? E eu gosto de, para fazer isso, botar os pés firmes no chão, né? Hoje eu tô com um pouquinho de salto, então tô só com a pontinha. Mas sentir o nosso pé firme no chão, nossa coluna ereta, né? Soltar todo o ar pela boca, contraindo no nosso abdômen, inspirando profundamente pelo nariz, com o queixo paralelo ao chão, os olhos abertos. E tenta dizer... Eu sou suficiente sendo eu mesma. E aquilo que eu tenho, seja conhecimento, seja o corpo que eu tenho, seja o dinheiro que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho, eles são suficientes para hoje. Para hoje é suficiente isso, Laura. Mas para amanhã, talvez eu queira mais. Porque a gula é necessária. Eu preciso da gula, eu preciso querer mais. Né? Tem um olhar, um estudo que eu faço, né? Algumas pessoas aí que estejam assistindo já foram meus alunos da imersão de Enneagrama, onde a gente faz o estudo dos pecados como comportamento. Vale a pena, o pessoal quiser pesquisar Enneagrama, se sentiu chamado de fazer, também pode entrar em contato. Logo tá saindo turma nova de Enneagrama. E também tem um livro do Leandro Carnal,
que é pecar e perdoar. Aonde ele traz, através do olhar filosófico dele, né, esse olhar sobre os pecados. E esse desejo de querer mais, né, que vai estar no dinheiro ligado à luxúria, né, aos prazeres do corpo, né, a gula de eu querer comer um pouco mais, eu querer a preguiça, descansar um pouco mais, a vaidade de querer um pouco mais, isso faz parte do ser humano. E quando eu entendo que isso faz parte, né, eu posso entender que é suficiente essa experiência para hoje, mas que para amanhã eu vou querer um carro melhor, que para amanhã eu quero que o meu corpo esteja mais adequado. Mas para isso eu preciso, Laura, dizer sim. Sim para a Terra. Sim, enquanto humanos a gente vai nascer, vai crescer. Gente, como eu vou aceitar a morte? Muitas pessoas não aceitam a morte. Elas nem sequer aceitaram a vida. Porque para eu aceitar a morte, eu preciso entender que ela faz parte da vida. Se eu não aceito a vida, eu não aceito a morte. Porque a única forma de eu aceitar essa vida na Terra é entender que ela tem um tempo. O mundo dos mortos é gigante, é infinito, é grande. A vida é só uma imersão. Às vezes eu tenho vontade só de dar um pulinho só pra ver como é que é, mas já voltar, sabe? E quem aqui não tem curiosidade sobre a morte, É a Laura? curiosidade que a gente tem, só pra tirar aquele medinho, só de dizer, eu não tenho mais medo da morte, mas, né? E tu entende que nós todos vamos morrer? E algumas pessoas assim, sabia que tu vai morrer? A pessoa diz, ai, credo, como se fosse uma coisa horrível. A gente não sabe se a morte é horrível, Laura. Talvez a morte seja horrível para quem continua aqui, que vai sentir falta da pessoa, mas nós não sabemos se no outro plano, se é que ele existe, o que é que tem lá. A gente não sabe se isso é bom ou ruim. A gente chora pelo apego que nós temos, mas não porque a gente sabe o que tem lá. Então, como eu vou aceitar certas coisas se eu nem aceito a minha origem? Quem é a minha origem? A minha origem é uma alma, uma energia que chega na Terra através de um pai e de uma mãe, dois seres humanos comuns, como outros qualquer, cheios de desafios, que se unem em um ato e que por alguma razão a vida chega ali. Se eu nem sequer digo sim para o meu pai tal qual ele é, para minha mãe tal qual ele é, para minha história, para minha infância, o que eu vou querer aceitar aqui? E se eu não aceito a vida, com certeza eu não vou saber aceitar a morte. E eu não sei se nós sabemos. Nem quem estuda isso. Eu nem sei se eu sei. Eu tenho hoje, neste dia, meu pai e minha mãe encarnados. Né? Meu marido, tá aqui o meu companheiro. Então, eu não tenho pessoas, né? Nesse vínculo pai e mãe. Tenho irmãos não nascidos, sim, né? Que aconteceram no meu sistema. Mas eu não sei como é isso ainda. Né? Mas o que eu gosto sempre de falar? Quem sua no treinamento não sangra na guerra. Né? Então, quanto mais eu vou me preparando para essa experiência, quanto mais eu vou me adequando, eu já sei coisas que viciam, eu já sei que eu preciso dormir no final do dia, eu já sei que o calor sua, que o frio gela. E aí, se não, Laura, a gente fica gastando energia, reclamando com coisas que são naturais da vida. Então, quando eu reclamo de coisas naturais da vida, eu reclamo da vida. E quando eu reclamo da vida, eu digo que o sistema não tá bom. Que Deus erra. Que Deus fez muito calor. Que Deus fez muito frio. Que Deus fez uma vida limitada. Então, eu não tô contente com a experiência. E aí, a gente vai lá. Adianta mudar o corpo? Adianta querer estudar? Adianta querer ter um monte de dinheiro? Se eu não estou satisfeita em estar dentro desse corpo? Muito bem, Fer. Não, e finalizando mais um bloco da nossa conversa. Perfeito. Perfeita essa colocação. E realmente faz a gente refletir porque tudo parte daí, né? Eu estou aqui porque, né, quem
quem que me mandou pra cá? Será que foi um acaso? Não. Se a gente preferir não pensar dessa forma, a gente tem que começar a mudar ali alguns padrões de todo dia. Que um deles é essas reclamações, essa insatisfação. É como a gente comenta sobre, desde que esteja saudável e em movimento, que é o importante para uma vida saudável, para um corpo saudável, para uma mente também. Eu gosto de dizer de um espírito em paz, né? Um espírito em paz, é verdade. Bem como tu colocasse. Porque a gente consegue perceber. Se a gente ficar atento, a gente consegue perceber quando a nossa alma não está em paz aqui dentro. É verdade. Pode estar tudo ok, aparentemente aqui fora, mas aqui dentro não está em paz. É verdade. Então tem uma sincronia dos corpos. Muito bem. E voltando com o nosso papo, Fer, a gente tem realmente muito a falar sobre autoestima. E a gente foi muito a fundo nessa questão da autoestima, porque nós falamos sobre aceitação. Poxa, o que não tá legal? O que meu corpo quer dizer quando não tá legal? Quando ele sinaliza alguma coisa, quando a Fer aqui comenta, poxa, ela tem uma questão, eu tenho outras questões, que às vezes eles querem me lembrar de alguma coisa que são, né, resultados da minha, assim, de experiências da minha família. Lembrando que tudo que a gente reclama, a gente tá, então, excluindo a nossa família. Por alguma razão, né, Laura? Para pensar o seguinte. Fernanda, eu gosto de viver como se tudo fosse um milagre. Já falei isso, né? Tem uma frase do Einstein que diz: tem duas formas de viver. Como se Deus não existisse. Como se nada e se milagres não existissem. Ou eu também posso viver como se tudo fosse um milagre. Né? E essa é a minha segunda opção hoje. E pode ser que eu mude amanhã. Hoje, isso continua ressoando como verdade no meu coração. Se eu olho para uma parte do meu corpo na qual eu não gosto, e aí isso vai um pensamento, quem me procura, quem nossos alunos lá na casa, ou os meus clientes, né, sabem que para mim essas coisas, do nada eu fiquei chateada. Não sei porquê, mas, me veio uma coisa assim, acho que é coisa da minha cabeça. Para mim isso sempre tem um fio, um fio da meada. Se tu vai puxando, algo aparece. Né? Então, eu gosto de ficar sempre atenta às minhas palavras, aquilo que me agrada, aquilo que não me agrada, aquilo que me desagrada, sejam cheiros, o formato do meu corpo, algo que me chama atenção, porque ali tem uma informação. Né? Então, se essa parte do nosso corpo que não nos agrada, ali tem uma informação. Né? Não é à toa. Eu sou uma matéria que é resultado de um produto. Né? Eu sou um produto resultado de um movimento. Os meus pais, os meus avós, os meus bisos, tudo que aconteceu para que eu nascesse. E se por alguma razão eu manifesto, eu materializo isso, tem algo aí profundo para ser visto. Né? Aí, agora eu vou para outro movimento. O que eu percebo? Acho que cabe para a gente entrar nessa parte final do programa, algo que eu percebo na minha jornada. Assim como tem muitas pessoas, né, que ficam focadas nesse movimento do corpo, para que de alguma forma excluir suas emoções, não olhar para sua origem, não olhar para o que veio fazer, fazem uma fuga. Porque aqui na Terra, pessoal, olha só, veneno e remédio é uma questão de dose. Aqui na Terra é assim, existe um equilíbrio. Então, nem tão céu, nem tão terra. Eu vejo muitas pessoas nesse processo com o corpo, de mudar o corpo, essa insatisfação com o rosto que tem, com o corpo que tem, e uma busca, e que bom que o fazem, né? Assim como, por exemplo, vou buscar conhecimento, e aí eu estou falando da minha vaidade, né? Tanto que muitos programas, logo no início, antes de ter a Regla que patrocinava as roupas, né? Eu assisti o programa assim, gente, por que eu não me arrumei? Porque a minha vaidade é uma vaidade mais intelectual. Né? Se a roupa não estiver tão legal, se o cabelo não estiver tão ajeitado, mas se eu estiver falando com propriedade, pra mim tá check. Né? Mas aí eu comecei a perceber que, poxa, eu tô indo num programa, acho que eu poderia me arrumar um pouquinho, né?
eu comecei a equilibrar isso, porque eu vi que eu estava fazendo uma fuga, estava em desequilíbrio. Assim como se eu só ficar pensando Deus, 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 Deus. O que é? Pensa comigo, e isso fecha como verdade no meu coração. Se eu tenho um corpo, se esse corpo busca um conhecimento, uma inteligência, estudos, né? E se existe uma força maior, talvez o grande equilíbrio seja fazer um pouco de tudo isso. Porque eu também percebo muitas pessoas, como eu te falei, eu estava na fuga do estudo. Então, estudando, e isso estava me separando da minha família, não querendo me aproximar na vida amorosa, né? Claro que isso faz um tempo já, né? Sem querer saber de vida amorosa, sem querer saber... Eu queria estudar. E foi um processo muito importante, né? Ou se eu fico só espiritualidade... Aonde eu boto isso em prática? Sim. Então, perceber que muitas vezes, tanto a espiritualidade, quanto buscar conhecimento, quanto só focar no meu corpo, pode estar desequilibrando as outras estruturas. Eu vejo muitas pessoas que estão se escondendo atrás disso para não fazer o que realmente tem que fazer. Então, eu estou sempre em mim, vendo se isso está em equilíbrio. E agora cabe uma frase muito linda do Bert Hellinger, né? Qualquer filosofia de vida que me afastar das pessoas perde o sentido. Porque toda e qualquer filosofia de vida, seja política, seja acreditar num corpo saudável, seja conhecimento, seja buscar Deus, se ela me separa das pessoas, ela perdeu o sentido. Porque qualquer filosofia de vida, ela está para as pessoas, ela está a serviço da vida. Se eu tomo uma verdade religiosa, uma verdade política, uma verdade de viver melhor, e isso me afasta dos outros, está contra ou a favor a humanidade? Está unindo ou está separando? Porque perde o sentido. É isso. Então, o grande equilíbrio, né? Então, eu penso sempre, se eu sou uma criatura do Criador, se por alguma razão um pedaço dessa chispa divina, esse Deus que mora no meio de nós, está aqui, a minha parte é deixar isto incrível para mim. Porque se eu deixo, Laura, a minha companhia agradável para mim, adequada para mim, a minha presença é boa para os demais. Olha só, que lindo! É muito bonito, porque, poxa, isso também é um tapa, né? Porque, por vezes, a gente não vê sossego de ficar sozinho. Então, o que tá acontecendo aí? Tá infeliz com o quê? É uma boa pergunta. Para pensar o seguinte, a melhor faculdade de todos os tempos, né? Sei lá, uma faculdade Harvard, né? Me formei em Harvard com diploma, com notas, com louros e tudo. E aí eu vou com esse diploma para uma ilha deserta. O que eu faço com o diploma? Sim. O nosso grande dom, a nossa maior benfeitoria, só tem valor se a gente distribui. Senão ela não tem sentido. Olha O que adiantaria ter uma TV, comunicar, trazer convidados, se ninguém assistisse? Não tem sentido. Então, o nosso maior dom, a nossa maior estima, ela está a serviço da vida. Primeiro da minha, depois das dos demais. Maravilha! Fer, lindo! Essa colocação fechou com chave de ouro. Agora, gostaria realmente de te agradecer, entender um pouquinho mais sobre esse... Quando a gente fala um pouquinho mais, a Fer sempre diz, é muito pouquinho, entendeu? Um pouquinho. Mas é que quando começamos a falar um pouquinho sobre espiritualidade, a gente sabe que é vasto, que toda semana a gente tem como falar aqui de forma diferente. E nos aproximar um pouquinho. Mais. Um passinho, né? Um passinho. Tem um grande mestre das constelações, que é o Juan Garriga, né? E ele é espanhol. Eu tive a honra já de estar na presença dele. E ele diz, despacito, né? Que vem do espanhol, devagar. Despacito, né? Um passinho por vez. Hoje, melhor que ontem, suficiente para hoje, né? E amanhã, quem sabe, um pouquinho melhor que hoje. É isso aí.
Mas nada de colocar pressão. Vamos de boa. Vamos de Isso. boa. Cada um no seu ritmo. No seu tempo, no seu ritmo. Isso aí, pra gente não ter essa cobrança. E pra quem, né, tá insatisfeito com alguma parte do corpo, a gente sabe que também, às vezes, pra modificar uma coisinha, tu precisa de ter o teu tempinho pra que aquilo possa ter um resultado. E tá tudo bem, como a gente comentou aqui. O importante é saber o porquê que a gente talvez tenha tantas questões que não são felizes. Vamos resolvendo um pouquinho por vez. Eu indico fazer uma terapia antes, depois tu pode fazer o que tu quiser com o teu corpo, né? Porque aí fica em paz, né? Isso mesmo. Fer, muito obrigada mais uma vez aqui. Obrigada. Sempre bom estar aqui, né? Obrigada pelo carinho dos espectadores da Conecta, que sempre... eu assisto lá, então um beijo no coração de vocês. Laura, obrigada. É isso. Sempre uma honra estar aqui. Eu adoro esse momento de terapia, como me faz bem ter esse programa e poder falar para poder entender um pouquinho mais da minha vida, da minha experiência humana também. Espero que para você em casa também.